Meus irmãos, se nós somente de todo o nosso coração e com toda a nossa força abraçássemos a fé que nós acabamos de cantar nessas duas últimas canções, a gente podia ir embora para casa, porque nós já estaríamos nutridos para vencer qualquer dificuldade. Que de fato o Senhor nos faça entender que nosso Rei Jesus Cristo, assentado no seu trono, governa a nossa vida. Também disso nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Nessa última mensagem dessa série que nós começamos há algumas semanas atrás, referindo-nos ao aniversário da nossa igreja, que neste ano completa 56 anos de organização, completou, no dia 11 de junho, e por isso Deus colocou no meu coração o propósito de compartilhar com os irmãos estas mensagens sobre as nossas raízes, nossas profundas raízes na verdadeira alegria cristã, que é a alegria da salvação, nossas raízes que precisam estar próximas, porque nós somos uma família, o povo do Senhor, comprado pelo sangue do Cordeiro, nossas raízes que precisam ser esparramadas, porque nós somos a agência que Deus plantou na terra para proclamar as virtudes dele mesmo. E hoje nós vamos falar sobre essas raízes presentes. E o tema da nossa mensagem dessa noite é a presença transformadora da igreja. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura que nós faremos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Então me cumpre já assim, a título de introdução, deixar claro, eu sei que já está claro que os irmãos conhecem bem a nossa teologia, mas pode ser que alguém que nos visita não a conheça bem. Nós cremos que há uma só igreja, e que a igreja não começou no Pentecostes. A igreja começou no Jardim do Éden. Nós fazemos parte desta igreja, e a igreja nada mais é que todos aqueles que o Senhor, ao longo da história da humanidade, chamou para fazer parte do seu povo. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, essa igreja estava mais representada na nação de Israel. E eu digo mais porque não só, porque mesmo no Antigo Testamento nós vemos Deus enviando os judeus para anunciar a sua obra nos povos vizinhos. Agora, a igreja presente no mundo inteiro, aqueles que confessam a Jesus como Senhor. Então, não tem nenhum problema a gente falar da igreja lendo um texto do Antigo Testamento. É claro que nós vamos precisar explicar alguns aspectos aqui para compreender a relevância do texto que nós vamos ler para a vida da igreja da qual fazemos parte hoje. Então, Jeremias 29, nós vamos ler os primeiros 14 versículos, que dizem assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, aqui a carta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas.
multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Irmãos, a igreja é, acima de tudo, uma comunidade em movimento. E a igreja precisa fazer dois movimentos, ou duas ações. A gente nunca pode pensar na igreja como algo estático, parado. A igreja é um corpo vivo. Às vezes a gente pensa na igreja estaticamente parada, porque a gente confunde a igreja, que é um organismo vivo, composto de pessoas, com a organização que essas pessoas precisam ter para exercer o seu chamado. Um exemplo simples, né? Nós somos uma organização que, para nos reunirmos aqui, para termos um prédio, precisamos atender às leis do nosso país. E para atender às leis do nosso país, nós precisamos nos organizar. E assim nós somos uma organização. Nós temos um estatuto, nós temos atas, nós temos liderança, nós temos contabilidade, nós prestamos conta, nós pagamos impostos, nós fazemos declaração de imposto de renda, declaração de RAIs, nós fazemos tudo que a lei do país ordena. Esse é o aspecto organizacional. Mas a igreja é maior do que a organização. A igreja é um organismo. A igreja é o conjunto de pessoas alcançadas pela graça de Deus através de Jesus Cristo. E, portanto, para a igreja existir, não é necessário que ela seja uma organização. A organização vai padecer de todas as dificuldades que qualquer organização padece, porque ela é composta de homens. Mas o organismo, a igreja verdadeira, a igreja espiritual, essa é guardada, sustentada, amparada e guiada pelo Senhor. E essa igreja é um organismo dinâmico, você sabe disso. Qualquer organismo vivo que está estático, parado, deve ter alguma doença, certo? Todo organismo vivo está se desenvolvendo, está fazendo alguma coisa. Então, a igreja, como um organismo vivo, só sobrevive enquanto essas ações, a que eu vou me referir daqui a pouco, estão presentes nela. E eu chamei aqui de
ação centrípeta e ação centrífuga. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? Então, centrípeta é uma ação que leva tudo para o centro. E a ação centrífuga é uma ação que sai do centro para fora. Para você entender melhor como que isso se aplica à igreja, eu coloquei 2 textos aqui. Primeiro, Jesus disse assim, João registrou, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós só continuamos sendo igreja na medida em que nós estamos indo em direção a Cristo, que é o centro, que é o cabeça, que é o rei, que é o Senhor da igreja. Qualquer pessoa que se declara cristã, mas não volta para Cristo, não está ligada a Cristo, não se alimenta de Cristo, não serve sob o governo de Cristo, não é parte da igreja. Pelo menos da igreja organismo. Pode ser parte da igreja organização, certo? Pode ter seu nome no hall de membros da igreja. Pode até ter sido batizado, pode até ter cargo na igreja, pode até ser diácono, presbítero, pastor não, mas pode também. Pode também. Todo discípulo de Jesus é atraído a Ele. Isso é ação centrípeta. Então você, para continuar sendo um discípulo de Jesus, precisa voltar para Ele, ligar-se a Ele, se alimentar dEle, obedecer a Ele, ouvir a Ele, seguir a Ele, imitar a Ele. Mas, juntamente com essa ação centrípeta, nós também sofremos uma ação centrífuga. E aí, outro texto. Jesus diz assim, lá na oração que Ele fez, a oração conhecida como oração sacerdotal. Assim como me enviaste ao mundo, ele falando para Deus o Pai, eu os enviei ao mundo. Quem é os enviei aqui? Somos nós. Então, pela graça de Deus, nós somos atraídos a Cristo. E depois Cristo nos envia para o mundo. Uma igreja, ou um grupo de pessoas, que se declara cristã, mas que está apenas pensando em si mesmo, já deixou de ser igreja. Porque a igreja existe como uma agência de Cristo para servir ao mundo. Alguém já definiu, e eu já até usei essa definição aqui, que a igreja é a única organização que existe para atender quem não é seu membro. Não é? Se você é sócio de um clube, aquele clube existe para satisfazer os seus sócios, certo? Aquela organização existe para atender a demanda dos membros. A igreja, ao contrário, porque ela tem essa ação centrífuga, porque ela foi enviada. Ela não existe para si mesma, e quando a igreja passa a existir para si mesma, ela está muito próximo de deixar de ser igreja e para passar a ser simplesmente uma associação, uma agremiação, um clube ou qualquer outra coisa. Semana passada nós falamos sobre a igreja no mundo. Paulo foi até a cidade de Atenas, e ali na cidade de Atenas ele se deparou com a idolatria de Atenas, com a pecaminosidade de Atenas, e aí nós falamos que ali naquela circunstância, nós aprendemos algumas lições importantes, e eu quero retomá-las aqui, para a gente voltar para o nosso ponto, que é importante. Essa igreja que é enviada ao mundo, encontra que tipo de mundo? E que tipo de reação essa igreja tem que ter
no mundo que ela encontra. Aí a gente olha para Paulo. Paulo teve uma santa indignação com a idolatria que ele encontrou em Atenas, certo? Então essa igreja que vai a Cristo, depois de Cristo vai para o mundo, não pode fazer coro com o pecado. Não pode achar que o pecado é normal. Não pode fazer vista grossa ao pecado. Ela precisa ter sempre uma santa indignação. Essa santa indignação não pode levar a igreja a se mesmar. Então o mundo está perdido, vamos ficar aqui no nosso cantinho seguro e quentinho para a gente não ter nenhum problema. Não. Paulo toma uma atitude. No texto que nós lemos, diz que Paulo foi pregar na praça, foi pregar na sinagoga, foi chamado para pregar no Areópago, e ele pregou tanto que na cidade, dizem as autoridades, está lá em Atos 17, não falava de outra coisa. O assunto da cidade era Jesus e a ressurreição. Quando Paulo foi chamado para comparecer perante as autoridades, ele não se acovardou, não se intimidou, mas ele teve uma corajosa divergência. E embora ele tenha tido uma abordagem muito sábia, ele não deixou de apontar a ignorância dos atenienses, o que foi uma coisa assim muito corajosa, né? Porque os atenienses eram o berço da cultura, da sabedoria. Ali, o apóstolo Paulo não deixou de denunciar o pecado, com amor. Mas ele disse, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus sustou o castigo. Mas agora ele manda avisar vocês que ele vai, e ele já marcou o dia em que vai julgar todos os homens. Então vocês precisam tomar uma atitude, que é a ordem decisiva. Portanto, vocês precisam se arrepender. E por fim, o texto termina dizendo que muitos creram e outros não creram. Por isso, uma expectativa realista. Quando a gente prega o Evangelho causa admiração e causa repulsa. Mais repulsa do que admiração. Quando o Evangelho de fato é pregado, né? Não a mensagem aguinha com açúcar que tem hoje, né? Porque é curioso, né? Como é que a igreja dos séculos recentes aí perverteu a mensagem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho que começa assim: arrependei-vos, foi transformada em Jesus te ama. É interessante isso, né? Já parou para pensar nisso? Ao invés da igreja anunciar o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento, que é uma ordem, a igreja passou a dizer, Jesus te ama. Ele quer abençoar você. Não quer não. Jesus quer que você se arrependa, para que você receba a vida. E a vida já é a bênção. E depois da vida, a vida eterna. Se você não se arrepender, você está perdido. Bom, esse é o mundo que a gente encontra. Curiosamente, o mundo de hoje não é em nada diferente do mundo de Paulo. É o mesmo. A mensagem é a mesma. As necessidades são as mesmas. Os pecados são os mesmos. Às vezes só muda de roupa, só muda de cor. Por isso, quando a igreja é enviada ao mundo, essa igreja precisa ter uma perspectiva correta sobre o mundo que ela vai enfrentar. E aí a gente encontra aqui esse dilema entre duas teologias, né? A teologia do exílio e a teologia do domínio. Não sei se você já ouviu falar disso, mas a teologia do exílio diz assim, olha, nós somos forasteiros e peregrinos, temos que olhar para o alto onde Cristo vive, não aqui na terra. Temos que acumular tesouros no céu e não aqui na terra, e é uma teologia correta. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que diz que você tem que viver olhando para o alto, buscando as coisas do alto, também diz que você é sal da terra e luz do mundo, e que você foi chamado para pregar o Evangelho, e que o reino de Deus, lembra? Mateus 13, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes,
mas que quando é plantada se transforma num grande arbusto, onde até as aves dos céus vêm fazer seus ninhos. Em outras palavras, a igreja foi chamada para buscar o reino, mas também foi chamada para estabelecer o reino. Percebe? Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Nós precisamos ao mesmo tempo ser forasteiros e peregrinos, mas também precisamos ser missionários nesse mundo. Precisamos encarar esse mundo como nosso campo, onde nós fomos enviados para promover transformação. Em outras palavras, a igreja não pode ficar olhando para o céu enquanto o mundo se deteriora e ficar cantando sobre o céu de olhos fechados para a miséria, para a perdição. Por isso que eu falei semana passada, que eu não acredito que você é amigo de verdade de alguém que você está vendo ir para o inferno e para quem você não fala nada. Isso não é amizade, isso é covardia. Isso é hipocrisia, não é? Porque se, por exemplo, você tem um amigo que torce para o mesmo time seu e você fica sabendo que o seu time ganhou e ele não sabe que ganhou, o que você faz? Você vai lá e conta, não é? Aliás, geralmente a gente faz o contrário, né? Se você tem um amigo que torce para outro time e o seu time ganhou do dele, aí você vai lá contar, não é? Para dar um cutucão. Em outras palavras, é assim: se você tem boas notícias, você não pode se calar. Principalmente em relação àquelas pessoas que você ama. Então, a gente chega aqui no texto, mas antes de entrar no texto, eu quero usar aqui o Timothy Keller, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova York, ex-pastor, né, que ele já pediu aposentadoria. E ele escreveu um livro chamado A Igreja Centrada. Mas esse texto aqui, embora esteja na Igreja Centrada, faz parte de um artigo que ele escreveu num outro encontro Lausanne que aconteceu para discutir os rumos da igreja. E ele diz assim, ó: existe alguma razão para crer que o modelo de Israel na Babilônia deve servir como modelo para a igreja? Sim, ele responde. No exílio, Israel não existia mais como Estado-nação, com governo e leis próprias. Em vez disso, Israel existiu como comunidade internacional e contracultura em outras nações. Pedro chama os cristãos para viver em meio da sociedade pagã, de forma que os outros vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus, mas os adverte para que contem com a perseguição. Como os exilados judeus, os exilados cristãos devem se envolver em suas cidades, servindo o bem comum, em vez de dominar ou ignorar a comunidade. Eles devem esperar que a sociedade ao redor deles seja tanto hostil como atraída pela vida e pelo serviço dos crentes na cidade. Pedro indica que as boas obras dos crentes levarão pelo menos alguns pagãos a glorificarem a Deus. Como Israel durante o exílio, a igreja vive como uma congregação de comunhão internacional e dispersa. Então, irmãos, o que Tim Keller está dizendo aqui é o seguinte: assim como o povo de Israel lá no exílio da Babilônia estava longe da sua nação e da sua cultura e dos seus valores, a igreja também vive num mundo hostil. Nós fomos chamados para viver a nossa vida cristã de tal maneira que o mundo olhe para nós e reconheça em nós a obra de Deus. Mas nós não devemos ignorar que este mundo é um ambiente hostil, porque este mundo tem valores muito diferentes dos que nós abraçamos. Este mundo acredita em coisas muito diferentes das que nós cremos. Então muitas pessoas vão olhar para nós e vão glorificar a Deus.
muitas pessoas vão olhar para nós e vão nos odiar pelo que nós somos. Então, nós precisamos estar preparados. Só para situar você, o texto que nós lemos é uma carta que o profeta Jeremias enviou para os judeus que estavam na Babilônia. A Babilônia foi invadida, Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Eles levaram boa parte da nobreza para a Babilônia. Era parte do plano babilônico de ocupação e de dominação, levar a nobreza, aculturar a nobreza e depois mandar de volta com uma nova cabeça. Só que com os judeus essas coisas nunca funcionaram, né? Lá na Babilônia, falsos profetas se levantaram para dizer: olha, daqui 2 anos Deus vai nos libertar. Fava contada. E Deus já tinha dito através de Jeremias que não ia ser assim não. Que o povo ia ficar no cativeiro 70 anos. Então, Deus usou Jeremias para escrever essa carta que nós lemos uma parte. Onde ele manda dizer aos exilados na Babilônia que eles não deveriam nutrir a esperança de voltar logo. Na verdade, aquela geração inteira que foi, morreria no exílio, mas que lá no exílio eles precisavam viver de tal maneira que a fé deles fosse preservada e de alguma maneira a fé deles alcançasse a cidade da Babilônia. Eles não podiam viver num gueto, num cantinho. Eles precisavam fazer parte da cidade. Não é fácil, irmãos, pensar naquilo que Deus mandou o profeta falar para os judeus. Porque eles estavam numa nação inimiga, numa nação impiedosa, numa nação que já tinha causado muitos danos a eles, muitos males a eles, que estava subjugando-os, que eram seus inimigos. Então, o que se esperava, talvez fosse que o profeta dissesse: olha, é o seguinte, vocês começam a guardar umas armas aí escondidas, que na hora certa vocês vão receber a voz, e vocês vão atacar os seus inimigos, e vocês vão vencê-los. Mas não foi isso que Deus mandou. Deus mandou que eles trabalhassem, que eles casassem, que eles continuassem a vida, que eles orassem pela cidade, que eles buscassem a paz da cidade. Então, meus queridos, eu quero usar esse texto de uma maneira analógica. Por quê? Assim como a libertação do Egito, o Êxodo, simboliza a libertação que Cristo faz na nossa vida. Nós éramos escravos e agora somos livres. Nós vivíamos sob a égide do mal, agora vivemos sob o reinado de Cristo, assim como os israelitas lá no Egito. A peregrinação de Israel pelo deserto é um símbolo da nossa peregrinação por essa vida até a Canaã celestial, até a vida eterna. Então eu também creio que aquilo que Deus ordenou que o povo de Judá fizesse na Babilônia, aquela cidade impiedosa, aquela cidade cheia de pecado, aquela cidade que era símbolo de tudo que é mal, de tudo que é odioso, de tudo que Deus detesta. E Deus diz: vocês estão aí, vocês vão ficar aí, e vocês vão ser uma bênção aí. E eu acredito que é exatamente isso que Deus nos manda. É exatamente essa a nossa missão. Então, quero compartilhar com você algumas verdades que a gente precisa entender para nós sermos uma igreja cuja presença seja de fato transformadora. Primeira verdade: precisamos ter consciência da soberania de Deus.
Por isso que eu falei, se a gente acreditasse mesmo naquelas duas músicas que a gente cantou aqui por último, nós teríamos uma vida absolutamente serena. Não sem problemas, mas serena. Porque nós estaríamos firmados na confiança absoluta que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. E nós não cairíamos no erro que muitas vezes nós caímos, de achar que nós estamos no lugar errado. Eu poderia dizer essa declaração assim também: você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Por pior que pareça o lugar, por mais dolorosa que seja a situação. E é claro que eu estou usando o verbo estar aqui, não no sentido espacial, né, mas no sentido circunstancial. Em outras palavras, a situação que você está enfrentando, o momento que você está vivendo, a circunstância da sua vida nesse momento é exatamente o que Deus quer que você esteja passando. E você precisa confiar e crer que Deus está no comando, ainda que você não esteja. Você precisa confiar e crer que você está onde Deus quer, ainda que você não queira estar ali. Porque eu tenho certeza absoluta que o povo de Judá não queria estar na Babilônia. Que o povo de Judá preferia estar na sua casa, na sua vinha, no seu campo, cuidando das suas ovelhas. Mas olha o que Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para Jerusalém. Meus irmãos, para a Babilônia, irmãos, isso é fantástico, né? Porque foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que invadiu Israel, que invadiu Judá, que invadiu Jerusalém, que capturou os nobres, os príncipes, os artífices, a elite, e levou. Foi Nabucodonosor, um rei ímpio, um rei maligno, um homem odioso. E agora Deus diz assim para os judeus que estão lá: fui eu que deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. O que Deus queria? Que os judeus ali não se sentissem abandonados. Quantas vezes a gente se sente abandonado? E por que a gente se sente abandonado? A gente murmura: ah, Deus esqueceu de mim. Deus está preparando o coração deles para a ordem que virá depois. Porque você não vai se mobilizar para fazer o que Deus mandou, enquanto você não acreditar que você está onde Deus quer que você esteja. Enquanto você não crer que a crise, na verdade, é uma grande oportunidade, que a dificuldade é exatamente o caminho por onde você tem que passar para chegar onde Deus quer que você esteja. Essa semana eu ouvi um sermão maravilhoso do reverendo Ludiero, e eu fiquei impressionado. Ele estava pregando em 1 Pedro. Em 1 Pedro é o texto em que Pedro fala para os crentes da dispersão, que no presente, se necessário, os crentes são contristados por diversas provações, para que o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro depurado por fogo, redunde em glória, honra e louvor por nome de Jesus Cristo. Aí, aquela mensagem mexeu comigo, porque o pregador falava assim: quantas situações difíceis na nossa vida a gente enfrenta e o fogo parece que está muito quente, né? O fogo está queimando. E aí você ora: Senhor, menos fogo, Senhor. Diminui o fogo, Senhor. E Deus responde assim: eu vou pôr mais fogo. Porque para você chegar no ponto que eu quero, você não precisa de menos fogo, você precisa de mais fogo. E ao invés de baixar a chama, Deus aumenta a chama. Porque Deus sabe exatamente qual é a altura da chama que precisa ser levantada para você chegar ao nível de pureza que Ele quer que você atinja. E é assim, e é isso que Deus queria que os exilados da Babilônia entendessem. E é isso que Deus quer que a sua igreja entenda.
que nós entendamos. Isso é viver pela fé, irmão. Viver pela fé não é ver os seus sonhos realizados, né? Agora está chique, né? Seus sonhos realizados. Não, viver pela fé é continuar confiando no Senhor quando o fogo está mais quente do que você deseja. Quando você não está onde você gostaria de estar. Quando você não tem o que você gostaria de ter. Quando você não tem a saúde que você acha que precisa ter. Quando você não está servindo onde você gostaria de servir. Mas é exatamente ali que Deus quer você hoje. Não sei se Deus quererá você aí amanhã. Mas se você crer que é aí que Deus te quer, você poderá ser usado por Deus aí onde você está. E por isso a gente precisa parar de reclamar. Quantos exemplos a gente tem disso na Bíblia, né? José, o grande herói, menino novo, que foi parar no buraco, depois foi parar trabalhando como escravo, depois foi parar na cadeia. Jacó, anos de exílio. Moisés, segundo Estevão, criado em toda a ciência dos egípcios, príncipe do Egito, teve que virar um pastor de ovelhas num deserto cheio de pedra, areia e um sol escaldante, e durante 40 anos teve que descer do salto para que pudesse ser usado pelo Senhor. E por aí vai. Por aí vai. Nós só nos tornamos instrumentos úteis na mão de Deus quando nós confiamos no que Ele faz. Porque enquanto a gente não confia no que Ele faz, a gente quer mudar o que Ele faz, e enquanto a gente quer mudar o que Ele faz, a gente não pode ser usado onde Ele nos colocou. Segundo, trabalho missionário. Para você ser uma presença transformadora, você precisa realizar um trabalho missionário. Mas eu pus trabalho missionário, ou trabalho só, entre parênteses, porque nós estamos redondamente equivocados quando nós achamos que trabalho missionário é enviar oferta para os missionários, é ter projeto missionário, é participar de agências missionárias. Não é disso que eu estou falando. Isso faz parte. Mas eu estou falando de outra coisa aqui. Eu estou falando do seu trabalho. Você fazer o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Médico, dentista, pedreiro, engenheiro, carpinteiro, ferreiro, porteiro, contador, técnico em TI. Não, técnico em TI não pode, porque é doido. Pode também, não é? Esse trabalho é o seu trabalho missionário. Olha o que o texto diz. Deus diz assim: eu coloquei vocês aí, e agora o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar. Como vocês vão trabalhar? Olha, então eu coloquei vocês aí, agora vocês vão abrir uma igreja, e vocês vão pregar a fé judaica para os babilônicos. Gente, se Deus mandasse fazer isso, eles não iam durar 2 meses. Porque primeiro os babilônicos não eram monoteístas, eles tinham uma infinidade de deuses. Então Deus não manda os judeus abrirem o templo, construírem uma sinagoga. Deus manda que eles trabalhem, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sabe, irmãos, nós nos esquecemos de uma doutrina fundamental da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal. Mas é porque a gente entende errado o sacerdócio universal. A gente acha que sacerdócio universal é simplesmente o seguinte: você não precisa mais de um padre para interceder por você a Deus. É verdade isso. Mas o sacerdócio universal é mais do que isso. O sacerdócio universal é a verdade que ensina que você é o representante de Deus nesse mundo. Não sou eu, não. Aliás, eu sou também, mas não sou só eu. E onde você é o representante de Deus nesse mundo?
no seu escritório, na sua sala de aula, no seu prédio, na sua casa, na calçada, passeando com um cachorro. Sacerdócio universal significa que Deus vai usar você, onde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, cumprindo o seu chamado, a sua vocação. É outro erro que a gente comete, né? A gente acha que vocação é coisa de pastor. Não. Cada um foi chamado para ser o que é. E onde você é o que você é um sacerdote. E a gente não entende isso porque a gente também comete aquele equívoco de separar sagrado e secular, santo e profano. E a gente pensa assim, não, sagrado é o que a gente faz aqui na igreja. Sabe, meu irmão, é por isso que muito crente, aqui não tem nenhum assim, mas em outras igrejas tem. O crente vem na igreja, bonitinho, canta levantando a mão, aleluia. Toma a Santa Ceia, nós vamos tomar daqui a pouco, antes das 10. E depois, amanhã, na hora de fazer um negócio, mente, engana, passa a perna no outro, compra galinha morta, né? Sabe, galinha morta? Aí a gente se justifica, mas o cara está apertado e está vendendo barato aí. Eu não tenho nada com isso. Como você não tem nada com isso? Como que você pode tripudiar do aperto de alguém, pagando por um bem, muito menos do que ele vale, sabendo que quem está vendendo assim porque está desesperado? Isso não é oportunidade, irmãos, isso é roubo, isso é assalto, isso é falta de vergonha, isso é desonestidade. Não, mas negócio é negócio, igreja é igreja, não é? Você já pensou que honra você traria a Cristo? Se alguém um dia, desesperado, te oferecesse um bem que vale 1.000 por 500, e você dissesse assim, não, meu querido, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu não posso tripudiar da sua carência, vale 1.000, eu te pago 1.000. Ah, mas isso é demais, isso aí é ser bobo. É isso mesmo, é ser bobo. Principalmente nós que vivemos num mundo de espertos. Principalmente nós que somos brasileiros, né? Que vamos para a Avenida Paulista levantar a camisinha amarela para denunciar a corrupção do governo, mas mentimos nos nossos negócios. Fraudamos, enganamos, lesamos o outro, sabendo que estamos lesando. Aí domingo a gente vem aqui cantando, Senhor, Tu és o Rei. Você já pensou? Quando o rei pedia a sua contabilidade? Como é que você vai bater as contas? Imposto de renda, né? Como é que você ganha 1.000 e compra um bem de 100.000? Gente, se você tem medo do imposto de renda, você devia se descabelar de medo do rei do universo. Não é? Mas a gente separou as coisas. Paulo diz assim em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para quê? Para trocar de carro todo ano, afinal de contas, carro velho é uma canseira. Para comprar um apartamento maior, porque eu, por exemplo, moro num apartamento que um entra no quarto, o outro tem que sair. Você senta na sala e come na cozinha. Não dá, gente. Tem que trocar esse negócio. Tudo bem, irmão, não está errado isso, não está errado. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz assim, trabalhe, lembra? Vamos falar? Para ter com que ajudar o necessitado. Você não teve coragem de falar, não? Para falar junto. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que ajudar o necessitado.
Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando Deus te dá mais do que você precisa, não é para guardar, é para gastar. E é para gastar nos interesses do rei. Mas isso é radical demais, irmãos. Isso é loucura demais. Isso é imprudência demais. Isso é confiar demais em Deus. E não dá para confiar demais em Deus num país onde o presidente está sendo processado por corrupção, onde metade do Congresso é composto de ladrão, e o Senado, se não for mais do que 50%, é todo mundo. Como que você vai confiar em Deus? Lutero, eu citei aqui um texto que o pastor Marcos Kleber citou ontem, né? Ele citou uma parte dele e eu achei esse texto. Que é nosso trabalho no campo ou no jardim, na cidade e em casa, nas guerras e no governo, aos olhos de Deus, senão o trabalho de crianças, por meio do qual Ele derrama sua bênção sobre a pátria, o lar e todas as outras coisas. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Lutero está falando, o que é o seu trabalho? Seu trabalho é como um trabalho de criança, que Deus usa para abençoar a pátria, o lar e tudo. Nosso trabalho é máscara atrás da qual Deus se esconde, pois na verdade é Ele quem faz tudo por nós. Quando você trabalha, Deus está provendo através de você a necessidade de alguém que Ele quer alcançar. Para ser uma igreja cuja presença transforma, nós também precisamos de famílias abençoadoras. Os irmãos sabem muito bem que eu sou um grande crítico da idolatria da família que existe nos nossos dias, né? A família virou o Deus da nossa época. E o sujeito abre mão de tudo, entre aspas, em nome da família, até de Deus. Ele disse, não, eu não posso servir a Deus porque eu tenho que servir a minha família. Mas isso é um equívoco, viu? Você não pode servir a sua família de maneira eficaz se você não servir a Deus de todo o seu coração. Como é que hoje a gente demonstra a importância da nossa família? É ganhando mais e gastando mais e comprando mais. Pais se preocupam desesperadamente com o legado, com a herança que vão deixar para os seus filhos. Herança financeira. Mas poucos pais estão preocupados com a herança espiritual. Aí, o que Deus diz? Para os exilados, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. A ordem de Deus é muito clara, cuide da sua família, cresça, se estabeleça, multiplique-se para que a fé de vocês permaneça. Então, é a família na fé, não é a fé na família. São duas coisas completamente diferentes. A sua família é um porto seguro quando a sua família está na presença de Deus. Não é o contrário, não. E outra coisa importante, não é, Deus não está dizendo assim, ó, deixa os seus filhos casar. Não, Deus diz, escolha maridos para suas filhas. Escolha esposas para os seus filhos. Sabe, irmãos, isso é uma coisa muito séria. A gente se preocupa demais com tanta coisa que é até importante na nossa família, mas a gente muitas vezes não se preocupa com aquilo que é fundamental, com aquilo que é o principal. E então, ao invés de sermos uma família bendita, a gente tem uma bendita família. Não é? Essa bendita família minha que é uma coisa horrorosa. Sabe por quê? Porque a gente está trocando o polo.
do que é importante. Sabe, eu já falei, geração nova aí, aos pais que estão tendo filhos agora, eu já falei isso aqui. Minha geração foi criada por pais assim. Menino, você não sabe nada, cala a boca. Não é? Não foi? Quem tem mais de 50 aí sabe como é que é, né? Negócio de conversar com o pai. O que é isso, conversar com o pai? Não existe negócio de conversar com o pai. Pai não conversa, pai manda e filho obedece. Aí a minha geração, querendo fazer o contraponto, né? Ah, não quero criar meu filho desse jeito, não. Eu fui criado por um carrasco, por um tirano, por um déspota. Eu vou criar meu filho livre. Né? Então começou o diálogo, pai e filho. Meu filho é meu amigão, né? Vamos andar de bicicleta junto, vamos andar de moto, vamos subir na montanha, vamos tomar banho de cachoeira. Beleza. Só que começou a perder-se um referencial fundamental, que se chama autoridade. Então a gente não sabe mais quem é pai e quem é filho. Você vê um pai conversando com um filho assim, mais ou menos uns 20 e poucos anos, você não sabe quem é quem. Não é? Aí vem o outro, terceira geração. Os que estão tendo filho agora. Funciona assim. Vamos sair de férias? Bebê, para onde você quer ir? Hã? Vamos comer. Neném, o que você quer comer? Os pais de hoje não estão criando filhos, estão criando deuses. E olha, felizmente eu vou estar morto quando esses meninos for adultos. Porque eu não quererei viver nesse mundo que vai ser pertinho do inferno. Não é? Porque um mundo onde quem comanda são pessoas que não têm noção de autoridade, de responsabilidade, de respeito, é o inferno. Mas a gente está achando que está tudo lindo. Nós estamos achando que está tudo certo. E quando você tem dúvida, ao invés de você consultar a Bíblia, Efésios 5 e 6, Colossenses 2, você consulta o terapeuta. Nada contra o terapeuta, tá? Por favor, os psicólogos aqui não me linchem no fim do culto. Mas a vida de um cristão não é regida pela sociologia, pela psicologia, pela filosofia, é pela palavra de Deus. E ainda que o mundo inteiro esteja falando uma coisa, o servo de Deus continua vivendo de acordo com a palavra de Deus. E quando ele vive de acordo com a palavra de Deus, olha o que acontece aqui. Isaías 61, que fala da obra de restauração de Jesus Cristo. E fala da posteridade daquele que é resgatado pelo Messias. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Coisa boa, né? Vamos para frente. Uma igreja que quer ter uma presença transformadora precisa ter palavras abençoadoras. Nos anos 90, surgiu um livro, uma bobagem total, chamado Há Poder em Suas Palavras. Tem muita gente aqui que leu. Eu li também. Por isso que eu sei que é uma baboseira gospel. E aí eu lembro naquela época, gente do céu, que tinha crente perdendo a cabeça. Porque esse livro falava assim, se você falar para o seu filho, idiota, seu filho vira idiota. Aí na hora de escolher o nome, gente, era o caos.
né? Porque tem uns nomes bonitos, né? Por exemplo, Diego, não é um nome bonito? Diego, tem alguém que chama Diego aqui? Ai, graças a Deus. Porque Diego, irmão, Diego significa diabo. Não é? A origem etimológica significava, mas não significa mais. Mas os loucos, né, lá dos anos 90, falavam, se você pôs o nome do seu filho de Diego, você está mandando ele direto de cabeça para baixo para o inferno. Né? Irmãos, há poder nas suas palavras, sim. Quando você ora e pede a Deus misericórdia, quando você traz uma palavra de ânimo para alguém que está desanimado, quando você faz um elogio para quem fez uma coisa boa, e há poder nas suas palavras também, quando você conta uma meia-verdade sobre alguém que você ouviu falar, que alguém disse, que leu não sei aonde, que acha que fulano fez alguma coisa, que Beltrano disse, que acha que viu. Em outras palavras, fofoca. Não é? Destrói, mata, arruína. Por isso Tiago diz que a língua é fogo que consome o mundo inteiro, que põe chamas no mundo inteiro, que destrói. Por isso, Deus fala para os exilados: usa a sua boca para quê? Para orar por Babilônia. Gente, orar por Babilônia é mais ou menos como se Deus fala assim: vai lá na parada do orgulho gay, que eu não sei por que é orgulho, e ora. Não é para ir lá dar lição de moral para ninguém, não. É para ir lá orar. Ora por esse povo. Ora por esse povo. Ao invés de ficar vaticinando que eles vão para o inferno, que eles estão perdidos, que a vida deles é um lixo, ore por eles. Tenha compaixão deles. Procure a paz da cidade. Porque quando a cidade tem paz, você tem paz. Sua palavra pode mesmo abençoar e pode amaldiçoar. E você precisa entender que a bênção de Deus é sempre comunitária, não é pessoal. A bênção da aliança alcança todo mundo que está ao nosso redor. Porque pensa bem, meu irmão, pensa se é justo e é lógico, e é bíblico isso, que alguém se sinta grandemente abençoado e se sinta completamente confortável com a bênção que supostamente recebeu, enquanto do seu lado, gente que conhece, gente que você sabe, está passando falta das coisas elementares da vida. Pensa no seu círculo de influência, irmão. Não é possível que você é uma pessoa abençoada e você não reparte essa bênção com quem está do seu lado. Tá, tudo bem, você não é o Espírito Santo para converter, para transformar o coração de ninguém, não. Mas você tem uma mensagem para falar. Você tem um evangelho para pregar. Você tem uma boa nova para contar. Mas você conta tudo menos a boa nova. Você conta como é que está a política, se o Aécio foi preso, se não foi preso, se o Temer falou com o Joesley Batista ou não falou, se não sei quem fez isso, se Beltrano fez aquilo, se o time ganhou, se o time perdeu. Se a economia está mal, se a economia está bem, se aumentou o emprego. Mas e o evangelho? Aí a gente precisa da última esperança viva. Deus diz assim: quando chegar o tempo, vocês me buscarão
e me acharão. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, a gente vive num mundo cheio de desespero. E mesmo que as pessoas não reconheçam que a crescente promiscuidade, a crescente população entorpecida por drogas lícitas e ilícitas, né? Porque a gente sempre preocupa com a ilícita, mas a gente não preocupa com a lícita, não é? Que destrói mais do que as ilícitas. E não vou entrar no mérito se deve um ou não deve outro, mas desespero. As pessoas estão desesperadas. Desesperada com o casamento, então tem que cair na gandaia. Desesperada com a vida, então tem que cair nas drogas, nas ilícitas e nas lícitas. Vai tomar todo tipo de calmante, todo tipo de remédio, todo tipo de droga. E se o médico não receitar, você tem um parente que faz a receita, porque o seu médico não quer dar. Porque a gente vive numa sociedade que não quer mais enfrentar a realidade, a dor. Então quer resolver a dor de qualquer jeito, ou fugindo dela, ou se enganando, ou se entorpecendo. E nós, que temos a mensagem de esperança, o que fazemos? A gente dá o endereço do nosso médico, não é? Estou falando que isso é errado, não. Estou falando que você tem mais. Tem mais para dar. Deus está dizendo para o povo lá no exílio, não ficar esperando. Eu já fiz essa distinção aqui entre o verbo esperançar e o verbo esperar. Deus nunca mandou o seu povo ficar esperando. Deus mandou o povo esperançar. Esperançar é correr atrás. E como é que você corre atrás? Deus mandou aqui, ó. Ora, me busca. Me busca de coração. Me busca com força. Me busca com vontade. Me busca com toda a sua alma. Me busca com todo o seu coração. Me busca noite e dia. E quando você me buscar, eu vou me deixar achar. Porque nós, irmãos, fomos chamados por Jesus Cristo para ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus diz, não se pode esconder uma cidade que foi construída sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas para colocar lá no velador. Bom, vamos terminar, né? Quais são as implicações disso? Rapidamente. Primeiro, seja bênção onde você está. Deus colocou você aí. Eu sei, pode estar muito ruim estar aí. Mas isso é um desafio à sua fé. Faça de seu trabalho uma missão. Você é sacerdote do rei. Você tem que perguntar todo dia como é que eu posso transformar esse trabalho numa missão. Num meio de exercer o meu sacerdócio universal. Eu não posso mais ficar trabalhando só para ganhar dinheiro, para acumular dinheiro e para mostrar que eu sou melhor do que os outros. Construa uma família bendita, porque seu lar é a sua trincheira. É a última trincheira. Se o inimigo entrar na sua casa, meu querido, Deus tenha misericórdia. Aí a derrota é total mesmo. Ore, busque a bênção para todos. Não seja abençoado sozinho. Pensa assim, ó. Gente, Deus está me dando tanto, para que será? A quem muito foi dado, muito será exigido. Busque e creia. Deus pode mudar a sua história. E a história da nossa cidade. E a história da nossa igreja. E a história do nosso país. Era impossível mudar a história da Babilônia, irmãos. Era impossível.
Mas Deus levantou um imperador chamado Ciro para mudar a história. Um homem que não conhecia Deus, mas que disse assim: Deus, o Deus do céu, me mandou construir um templo para Ele em Jerusalém. Gente, isso é a coisa mais linda que tem. Porque Deus é poderoso. A gente cantou que Ele é o rei, Ele é mesmo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nossa tarefa, nossa missão é gloriosa, mas é espinhosa. Dá-nos a graça de sermos achados fiéis. Em nome de Jesus. Amém.